Declaro aberto o Fórum das Cheias, convidando para compor a mesa as seguintes autoridades: Márcio Búrigo, Dr. Luciano Tacheveng, Dr. Júlio César Colombo, Joacir José dos Santos, Ovacir Bess Fontana, Antônio Silvio Crepes. Gostaria de registrar o Fórum das Cheias, a Unesco, que está sendo representado pelo professora Rose Adaman, coordenadora do curso de Geografia, professor Tadeu de Oliveira, curso de Engenheiro Civil. Está presente o senhor Sanzo Longarete. Nós vamos fazer com que essa reunião seja bem objetiva, onde nós temos 60 minutos para fazer a explanação, 30 minutos para perguntas. O segundo Fórum das Cheias vai ter outra data, outro dia aí, outra reunião desse fórum aí, para concluir os trabalhos. Devemos ter alguns encaminhamentos hoje aqui. Faço um pedido aos técnicos, às autoridades presentes, que comece a pensar e nós gerar um consenso daqui. E na próxima reunião, que será a última, nós já ter todo o encaminhamento já pronto para nós apresentar ao nosso município. É com esse objetivo que nós vamos conduzir os trabalhos. Nós vamos iniciar os trabalhos. Podemos começar lá para cá com o Fontana, fazendo a sua explanação. Temos 60 minutos, depois 30 minutos para as perguntas, os questionamentos. Fontana está com a palavra. Seja bem objetivo, né, Fontana, para nós ser bem produtiva a nossa reunião dessa noite. Gostaria de dar boa noite a todos. E esse trabalho é muito importante que a Câmara de Vereadores vem fazendo para os vereadores, junto com a comunidade, associações, buscar uma solução para o nosso rio, que todo ano é uma preocupação, todo ano é um dilema, todo ano é uma preocupação, aonde ele transborda todo ano e essa solução parece que o poder público já tem um encaminhamento, né? Era importante até nós ouvirmos o Márcio, eu acho, nessa direção, presidente, para em cima disso nós podermos falar das nossas ideias e dos nossos objetivos. É comum, é solucionar a questão do rio. Então, em função dessa convênio, não sei como é que se diz aí, assinatura que se desenvolve os encaminhamentos, eu acredito, presidente. Então, eu até não queria me estender, deixar mais a palavra com o Márcio, que tem essa viabilidade no meu pensamento. Com a palavra o nosso vice-prefeito representando o prefeito, esse ato. Só gostaria de comunicar que nós vamos chamar próximo aqui a Polícia Ambiental que se faz presente. Eu gostaria que o Giovanni achasse um local para ele pudesse participar aqui da mesa também, né, a Polícia Ambiental. Muito boa noite, presidente Edson. Boa noite às demais autoridades presentes aqui na mesa. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite às autoridades e pessoas presentes aqui nessa sessão de hoje. Trago aqui o meu abraço e um pedido de escusas do prefeito Clério Salvaro, que está em Florianópolis, está retornando para Criciúma hoje e não pôde comparecer para atender esse convite daqui da Câmara de Vereadores.
Mas, assim, para dar uma introdução e colocá-los um pouco ao par do que aconteceu na semana próxima passada em Brasília, foi que o município de Criciúma foi contemplado pelo governo federal, por intermédio do Ministério das Cidades, uma verba de 23 milhões de reais, mais 1.170.000 de contrapartida do município, enfim, algo em torno de 25 milhões de reais para ser utilizado em macrodrenagem no município de Criciúma. Fomos contemplados porque, em meados de janeiro, o Leodegard Skoski, que é um cidadão, ex-deputado federal, e hoje ele é secretário nacional do Ministério das Cidades, ligou para mim na Prefeitura de Criciúma perguntando se nós tínhamos algum projeto ou alguma coisa construída para solicitação de verbas em Brasília relacionadas à drenagem das cidades, à macrodrenagem. Nós de pronto fomos em busca do que a Prefeitura, nós tínhamos acabado de assumir o governo, já estávamos tínhamos acabado de passar pela primeira e segunda enchente, lá pelo 15º dia do mês de janeiro. O assunto despertou, evidentemente, uma avidez, um interesse muito forte da nossa parte relacionado a essa possibilidade, esse recurso vir a Criciúma. Nós prontamente acreditamos neste sonho de que poderíamos ser contemplados com algum tipo de verba e fomos em busca nos arquivos da Prefeitura e encontramos lá um projeto de drenagem feito, se eu não me engano, no governo Décio Góes, que contemplava uma solicitação de verbas, ele não tinha sido apresentado, na verdade, em Brasília, para a drenagem do rio Sangão, do rio Criciúma, e de toda essa bacia de águas aqui da região, que influenciava diretamente no rio Criciúma. Fizemos rapidamente algumas adaptações com uma empresa de engenharia, foi contactada, e fizemos um pré-projeto e encaminhamos a Brasília. Qual não foi a nossa surpresa? A nossa alegria, a felicidade, não só para nós, a administração, mas para o município de Criciúma, fomos contemplados com toda essa verba. Agora, Fontana, nós vamos efetivamente partir para o segundo momento, que é o momento da construção do projeto propriamente dito. Porque lá ele não está com riqueza de detalhes, ele não está totalmente configurado, ele é um macro projeto. Agora nós vamos delinear passo a passo do emprego desses 25 milhões de reais, né, e as formas de uso e o caminho que será dado para o emprego dessa verba toda que nós somos contemplados. Evidentemente, esse fórum é extremamente oportuno e interessante, porque muitos são os problemas que permeiam o rio Criciúma nas suas nascentes, na sua trajetória, e problemas de toda a ordem. Problemas sob o ponto de vista sanitário, que toda enchente para o município de Criciúma é um problema muito sério, porque, na verdade, nós temos o extravasamento de águas cloacais por garagens, por empresas, pelas calçadas, enfim, por todos os ambientes onde essa água que escapa da calha do rio Criciúma trazendo problemas como doenças tais como hepatite, leptospirose e enfim, todas as doenças que acompanham as enchentes. Temos também problemas associados à questão de problemas com a promotoria do município de Criciúma, com o poder público, relacionados às questões de respeito às leis ambientais, problemas sérios que estão atrapalhando, na verdade, em determinados lugares do município, o crescimento da própria cidade, do centro, das empresas que estão instaladas, problemas nos edifícios, nas garagens dos edifícios que estão construídos no entorno do rio Criciúma, principalmente nesse trecho aqui, das suas nascentes aqui, até a região da Crível, daquela região mais ou menos, onde efetivamente todo o verão e todos os anos, por mais de uma vez, temos os processos da enchente se repetindo uma frequência até mais do que o normal ultimamente. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é que o poder público está efetivamente engajado, muito, mas muito interessado
que se ache uma solução muito boa para todas as pessoas que estão no entorno do Rio Criciúma, empresários, moradores, para o próprio centro da cidade, para o comércio, para as ruas, para o trânsito de Criciúma, enfim, porque nós estamos percebendo, e todas as pessoas estão percebendo, e eu digo isso assim com muita certeza, porque todos os dias nós atendemos pessoas da Prefeitura em busca de alguma solução a ser dada para a problemática do Rio Criciúma, principalmente no centro da cidade. Só para relatar um caso aqui, essa semana mesmo eu fui procurado pela rede de supermercados Angelone, que por acaso tem 2 lojas em Criciúma e as 2 estão sendo impedidas de sofrerem processo de construção ou demolição, porque as 2 estão nas barrancas, as encostas do Rio Criciúma, estão próximas, uma até o rio passa quase que por baixo dela. Então nós temos que realmente procurar uma solução que contemple e adeque essa problemática, fundamentalmente aqui no centro da cidade, onde o rio tem impedido e feito com que o centro da cidade passe por um processo de inibição do seu crescimento e da sua transformação, principalmente no entorno deste pedaço aqui, próximo aqui da nascente aqui do Hospital São José, aqui dessa região aqui, até lá na Crivo. Era isso que eu tinha a dizer. Nós temos lá como poder público aguardar efetivamente a construção e todos os estudos que vão nortear a aplicação dessa verba que nós somos contemplados. Muito obrigado. Doutor Luciano Macedeni dispõe de 20 minutos. Não, por aí. Boa noite a todos. Gostaria de inicialmente saudar o presidente Edson do Nascimento e cumprimentar também os demais vereadores dessa augusta e respeitável Câmara de Vereadores de Criciúma. Saudar o vice-prefeito Márcio Búrigo, representando o prefeito Clécio Salvário. Saudar o presidente da Fundação do Meio Ambiente, Júlio Colombo, o presidente da SIC, Santos Lungaretti, o geólogo, Antônio Krebs, o funcionário, o engenheiro Joacir dos Santos e o Fontana, ex-secretário de Estado. Eu não pude estar presente no primeiro Fórum Municipal das Cheias, por compromissos assumidos anteriormente, mas fiz questão de participar desse segundo fórum e pedi até ao presidente que eu pudesse ter a possibilidade de falar um pouquinho mais, em razão de que eu não pude falar no passado, para passar algumas informações à população de Criciúma e principalmente aos vereadores, que vão tomar essa importante decisão sobre o que fazer, sobre a questão do Rio Criciúma e quais medidas serem tomadas com relação às cheias, que, como o vice-prefeito já disse, incomoda a toda a população. Tomei a iniciativa, presidente, de também convidar a Polícia Ambiental, convidei o capitão Ricardo Comelli, o comandante do 10º Pelotão da Polícia Ambiental, mas infelizmente ele está a caminho, não pôde estar presente, mas encaminhou o soldado Hotel e soldado Borges, representando a Polícia Ambiental. Até porque o pensamento da Polícia Ambiental é praticamente idêntico ao do Ministério Público referente a essa questão do Rio Criciúma. Então nós temos agora também que mostrar um outro lado, principalmente um lado, segundo meu entendimento, um lado voltado ao que diz a legislação, até porque nós somos promotores de justiça e somos fiscais da lei e temos que aplicar a lei conforme ela é apresentada. Eu gostaria de fazer só um simples relato de todo o trabalho que está sendo feito pela Promotoria do Meio Ambiente relacionado ao Rio Criciúma, que já é um trabalho que aconteceu esse ano, um trabalho que já vem há 2 anos. Então, no dia 1º de dezembro de 2006, nós recebemos um ofício do prefeito Antonelli, solicitando que fosse aberto um inquérito civil, e a possibilidade de se firmar um termo de ajustamento de conduta referente às ocupações nas margens do Rio Criciúma. Então, nós fomos provocados pelo Poder Público Municipal para que a gente pudesse iniciar uma investigação a respeito dessas questões das ocupações do Rio Criciúma. No dia 15 de fevereiro de 2007, nós instauramos então um inquérito civil com essa finalidade. No dia 10 de março de 2008, nós realizamos, eu juntamente com a Polícia Ambiental e o engenheiro Joacir, uma vistoria no Rio Criciúma, onde nós percorremos os 7 quilômetros do Rio Criciúma,
desde as nascentes até a foz com o Rio Sangão. Nós verificamos, eu digo nós, todos os que estavam presentes, que o Rio Criciúma, de primeiro modo, possui 3 nascentes bem definidas. Uma no bairro Mina Brasil, a segunda no Morro Sequinel e a terceira no lote 6. Algumas já comprometidas, outras com uma qualidade de água, da água muito boa. Percorremos os 7 quilômetros e verificamos que dos 7 quilômetros do Rio Criciúma, 3 quilômetros estão totalmente canalizados e esses 3 quilômetros é o percurso do centro da cidade. Em alguns trechos há uma canalização total, né, um fechamento total do rio, que passa por debaixo de alguns prédios e que essas construções têm mais de 30, 40 anos, não são construções recentes. Verificamos que a canalização do Rio Criciúma, aberta, né, a céu aberto, na maioria nesses 3 quilômetros, termina na rua Vicente Nunes Barcelos, no bairro Santa Bárbara. E no trecho, né, que o Rio Criciúma corta o centro da cidade, ele recebe esgoto diretamente, né, de residências, edificações públicas e privadas e estabelecimentos comerciais. Após essa vistoria, para verificar a realidade do Rio Criciúma, nós então, a Promotoria do Meio Ambiente instaurou mais de 15 procedimentos individual para apurar as ocupações irregulares frente à legislação. Desses 15 procedimentos, todos já terminaram e a grande maioria foram firmados termos de ajustamento de conduta e o que não foi possível, nós ajuizamos ações civis públicas, né, com o objetivo de fazer com que o judiciário aplicasse a legislação ambiental. E com relação a esse trabalho dessas ocupações nas margens do Rio Criciúma, nós então, com base numa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é pioneira no Brasil, em 2006, entende que em determinadas situações de rios canalizados, urbanos, que cortam as grandes cidades, tem se aplicado a lei do parcelamento de solo urbano que prevê uma faixa marginal de 15 metros de cada lado, ou seja, não é possível ocupação e incursão de 15 metros na margem do rio. Nos demais casos, é aplicado o Código Florestal, dependendo da largura, rios até 10 metros, a faixa marginal de 30 metros. E como algumas ações judiciais, ações civis públicas já haviam sido ajuizadas, nós firmamos um acordo em 2007 e o Poder Judiciário de Criciúma também foi favorável a essa corrente, do Tribunal de Justiça, no sentido de que em rio canalizado, na situação do Rio Criciúma, né, onde ele está canalizado, nós vamos aplicar a lei do parcelamento de solo urbano, não pode construir nem ocupar 15 metros de cada lado, e no trecho onde ele não está canalizado, vale o Código Florestal. E aqui eu não vou nem entrar na discussão do Código Ambiental Catarinense, porque o senhor já deve ter ouvido falar que no dia de ontem, o Procurador-Geral da República ajuizou uma ação direta de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, visando, né, a declaração de inconstitucionalidade de 18 artigos do Código Ambiental Catarinense. Não é todo o Código Ambiental Catarinense, são 18 artigos que contrariam a legislação federal maior, que é o Código Florestal, e a Constituição Federal. Obviamente que ainda vai haver um pronunciamento do Supremo a respeito a isso. Enquanto nós tivermos essa insegurança jurídica causada, né, por essa lei estadual, a orientação do Ministério Público de Santa Catarina Federal é no sentido de que continue aplicando a lei federal, que na hierarquia das leis, bem os senhores conhecem bem a respeito disso, ela é superior à lei estadual, até que haja um pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal, declarando ou não inconstitucionais esses artigos que, segundo o nosso ponto de vista, ferem a Constituição Federal e o Código Florestal. Enquanto a isso, nós continuamos aplicando a lei do parcelamento de solo urbano e o Código Florestal, dependendo dos casos específicos. E assim o Judiciário também tem firmado algumas posições nesse sentido. Aí, senhores, ano passado, eu participei de várias reuniões, a Prefeitura de Criciúma, Poder Público Municipal e o CIESESC firmaram um convênio, né, com o nome Abrace Seu Rio, com o objetivo de fazer um levantamento técnico dos principais problemas e soluções ambientais do nosso Rio Criciúma. Tivemos a divulgação da imprensa, eu participei de todas as reuniões e achei um projeto fabuloso, muito bem estruturado, ainda mais tendo sido de iniciativa do Poder Público Municipal e do CIESESC. O relatório final foi assinado, né, pelo Damião Guedes, Regina Fernandes, o Joacir dos Santos, que se encontra aqui, o Antônio Krebs, que se encontra aqui, o Jefferson de Faria, José Eduardo Amaral, Kleber Gomes, Ismael Gomes, Maria Roncone de Souza, Thaíse,
William Santana e a Joyce Quadros. Todas essas pessoas assinaram um relatório depois de fazer todo o levantamento técnico da situação do Rio Criciúma. O relatório concluiu que existe a possibilidade ambiental de recuperação do Rio Criciúma. O relatório concluiu que é possível a construção de reservatórios para regular a vazão das chuvas. O relatório concluiu que é necessário limpezas periódicas nos trechos em que o rio encontra-se canalizado e também que, através de um trabalho de educação ambiental nas escolas, os alunos podem monitorar a recuperação da mata ciliar do Rio Criciúma e conscientizar a população para parar de poluir o Rio Criciúma como um lançamento de esgoto e resíduos domésticos, que é o que acontece hoje em dia. Isso é um relatório feito pelo CIESESC através desse convênio Abraço Seu Rio. No dia 27 de maio, mês passado, a Promotoria de Proteção do Meio Ambiente de Criciúma solicitou ao geólogo Antônio Krebs, do CPRN, um dos maiores conhecedores da realidade do Rio Criciúma, junto com o engenheiro Joacir dos Santos, que ele já faz um trabalho na bacia hidrográfica, da subbacia hidrográfica do Rio Criciúma há mais de 10 anos, é um especialista no assunto. Eu solicitei um parecer técnico no sentido de verificar as atuais condições do Rio Criciúma, né, principalmente no que diz respeito à sua função ecológica, necessidade de preservação e medidas necessárias para a sua revitalização. Como são assuntos importantes de ordem envolvendo um rio, né, que atravessa a nossa cidade e que recebe o nome da nossa cidade e que é patrimônio do povo de Criciúma, nós não podemos tomar certas decisões pura e simplesmente por tendências ou porque achar que, a nosso modo, sem conhecimento técnico, uma determinada solução é possível ser dada. Nessas questões envolvendo o rio e meio ambiente... Só um momento, doutor Luciano. Gostaria de convidar o Abraão, secretário de obra, para que entrasse ao plenário também. Abraão, aqui, ó. Aula, doutor. Ok. Então, desse parecer técnico não foi solicitado, até porque existe um inquérito civil em andamento na Promotoria Ambiental de Criciúma, que trata justamente dessa questão específica das ocupações e revitalização do Rio Criciúma. E desse parecer técnico, que foi encaminhado ao prefeito municipal e ao presidente da Fundação do Meio Ambiente, o geólogo Antônio Krebs chegou à seguinte conclusão com relação à função ecológica do Rio Criciúma. No caso do Rio Criciúma, considerando que tem nascentes bem caracterizadas, uma calha de escoamento bem definida, um corpo receptor de relativa importância, como é o caso do Rio Sangão, consideramos que o Rio Criciúma tem função ecológica e mantém sua característica de rio. Isso foi muito importante para a minha convicção, justamente para a gente pensar numa solução para o Rio Criciúma. Sobre as cheias urbanas, que é o objeto desse fórum, né, que é a principal questão que eu verifico é a união de esforços dos órgãos públicos com relação às cheias, que é uma coisa que incomoda toda a nossa população e vem incomodando. Né. Sobre a questão das cheias, o técnico, né, o geólogo, no seu parecer, diz o seguinte: uma solução para as bacias urbanas, mais eficiente do que a canalização da rede de drenagem natural, consiste na utilização de áreas temporárias de retardo da vazão, como os reservatórios de detenção. Um dispositivo dessa natureza pode ser uma pequena superfície de volume de acumulação que faça parte de uma área pública ou menos de condomínio. A característica da cheia urbana é que ela apresenta um pico alto em volume pequeno, portanto, se houver um reservatório, mesmo que de volume pequeno, numa área urbana, ela poderá ser suficiente para reduzir as vazões máximas. Sobre as medidas preventivas, que é a cargo do Poder Público Municipal para prevenir as cheias urbanas, o geólogo também sugere, né? Como medida preventiva e de relativa simplicidade operacional, recomenda-se o estabelecimento de uma rotina de limpeza e dragagem da calha do rio, no sentido de facilitar o escoamento das águas, a promoção da coleta de lixo em toda a área do município e assim uma série de sugestões do geólogo. Agora, já partindo para os finalmente, a gente tem acompanhado nos meios de comunicação todo um empenho do Poder Público Municipal, na pessoa do prefeito, do vice-prefeito, para solucionar esses problemas das cheias, né, causadas pelo Rio Criciúma. A nossa opinião do Ministério Público de Santa Catarina, depois todos esses 2 anos de investigação sobre os problemas ambientais do Rio Criciúma e a opinião da Polícia Ambiental, até porque eu já tive um contato com o capitão Comelli e com o soldado Theo, que é engenheiro ambiental e entende dessa questão envolvendo rio, né, de que
Esse projeto de 23 milhões ele é muito importante para o município de Criciúma e ele tem que ser aplicado imediatamente. Nessa questão do Rio Criciúma, nós somos totalmente favorável à construção de um canal auxiliar no trecho onde o Rio Criciúma já foi canalizado. Exatamente como prevê o projeto do governo Décio Góes, que foi apresentado em Brasília. Visando, com isso, minimizar os impactos causados pelas chuvas em excesso no centro de Criciúma. O canal auxiliar é importante e tem que ser feito. Também somos totalmente favoráveis à construção de bacias de contenção, a fim de minimizar os problemas de alagamento em épocas de chuvas intensas. E entendemos, com base no parecer técnico, de que essas duas obras, que vão causar um certo transtorno para a nossa cidade, mas que são de extrema importância, e graças a Deus nós temos dinheiro assegurado, vão melhorar muito a nossa qualidade de vida. O canal auxiliar ao Rio Criciúma, onde ele está canalizado, e a construção de bacias de contenção. O que nós somos contra é o fechamento do Rio Criciúma. Primeiro, porque a canalização, o fechamento de curso d'água, assim como a sua retificação, são atividades previstas como potencialmente poluidoras e passíveis de licenciamento ambiental, segundo a resolução CONSEMA 01/2006. A resolução diz que em casos excepcionalíssimos de utilidade pública, que não é o caso, sob minha ótica, obviamente, assim reconhecidos através, só em casos excepcionalíssimos de utilidade pública, que se pode permitir um fechamento de um curso d'água, mas para que aconteça isso, tem que haver um prévio e competente estudo técnico ambiental e decisão motivada pelo órgão licenciador responsável. Não é uma coisa tão simples assim, de simplesmente fazer um projeto, colocar o maquinário na rua e começar a fechar o rio. Há toda uma situação de estudo de impacto ambiental, licenciamento ambiental, para poder definir se aquela obra tem característica de obra de utilidade pública, podendo ser permitido esse fechamento, ou não. Então, a nossa posição é nesse sentido, que nós não concordamos com o fechamento do Rio Criciúma, porque nós acreditamos que o Rio Criciúma pode ser revitalizado, pode ser ressuscitado. E aí aquela indagação, mas isso vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo, mas com as obras de saneamento básico já iniciadas em Criciúma, que vai garantir que esse esgoto não seja mais lançado no Rio Criciúma, a partir daí sim nós temos todas as condições possíveis de revitalizar o Rio Criciúma. Então essa é a posição nossa, no sentido de não concordar sim com o canal auxiliar, com a bacia de contenção, que vai solucionar o problema das cheias de Criciúma. E não é fechando o rio que você vai solucionar o problema das cheias. Pelo contrário, há inclusive técnicos que sustentam que pode piorar a situação das cheias do nosso município. Então essa é uma posição, com certeza, não vou dizer que é isolada, porque nós temos o apoio da Polícia Ambiental nessa questão e temos o apoio de um especialista do Rio Criciúma. Mas é uma posição que, obviamente, não vai agradar todas as pessoas aqui de Criciúma, que, infelizmente, não tem, né, essa visão de proteção do meio ambiente. Nós participaremos de todos os fóruns de discussão referente à questão do Rio Criciúma. Somos, se assim for importante para essa Câmara de Vereadores, o nosso pronunciamento, estaremos sempre à disposição, mas gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para externar a nossa opinião técnica e jurídica sobre essa questão das cheias aqui em Criciúma. Obrigado. Com a palavra, o Júlio César. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. A Fundação do Meio Ambiente de Criciúma nessa questão, que é uma questão eminentemente técnica, e por técnico será definida, ou seja, o estudo de impacto ambiental será realizado, uma equipe multidisciplinar de 15 profissionais comporão essa equipe, e é uma análise eminentemente técnica. A única coisa que a Fundação do Meio Ambiente tem a dizer nesse sentido é que conhecer o problema do Rio Criciúma, ele é muito longe de viver o problema do Rio Criciúma. Então, doutor Luciano, eu tive a oportunidade, enquanto executivo do Banco Bradesco, de trabalhar no centro da cidade, ali onde era o Unibanco, existia uma ponte, que essa ponte também foi soterrada.
E a gente sabe que as pessoas que vivem à margem do rio Criciúma, que também são importantes para o meio ambiente, a rigidez das pessoas também faz parte do meio ambiente, a gente sabe desse problema. Então, é o relatório de impacto ambiental que vai nortear as ações da Fundação do Meio Ambiente. Da minha parte, é isso aí. Com a palavra, o Joacir. Um breve comentário. Nós estamos aqui no segundo fórum e, coincidência ou não, já temos uma boa notícia, né, que é a liberação dessa verba, desse convênio, o que demonstra que é importante a mobilização de toda a comunidade, não só de técnicos, não só de políticos, não só de promotores da Polícia Ambiental, mas de toda a sociedade, da Câmara de Vereadores também, de toda a sociedade, em se manter essa discussão, porque o problema não acaba aí, né? O problema não é só o rio Criciúma. Nós temos toda uma bacia hidrográfica comprometida, e não quer dizer, já torno a repetir aquilo que já comentei, que não quer dizer que resolvendo o problema daqui, da rua Felipe Schmidt, até lá na rua Henrique Lage, próximo ao posto Chailene, que vai se resolver o problema do rio Criciúma. Ele é bem mais extenso, é bem mais complicado, e a mobilização tem que ser permanente. Serão mais alguns milhões. Claro que o primeiro passo, um grande passo, foi dado. Agora, não quer dizer que porque veio esse dinheiro, não, já está resolvido o problema do rio, agora vamos desmobilizar. Não é bem assim. A discussão é permanente, é uma tarefa árdua, de vários mandatos, porque não vai ser possível resolver em 4, nem em 8, nem em 12. E a gente espera viver até chegar ao fim dessa polêmica, né? Mas é bem árdua a tarefa. Muito obrigado. Antônio Silvio Crepes, representando o CPRM. Ok, boa noite a todos. Né? Eu acho que esse fórum é muito importante porque está colocando aqui no mesmo, né, local para discussão, né, vários segmentos da sociedade. Isso é muito importante. E outra coisa, eu acho que sem vontade política não adianta ter estudos técnicos, nada, que não acontece muita coisa. Tanto é que os senhores veem que, por vontade política, já houve uma canalização de recursos. Então, eu acho que nós devemos aqui unir esforços, discutir de uma maneira técnica, né? Claro que existem interesses, né, distintos nessa história, que é uma coisa ampla, mas eu tenho certeza que, através da discussão técnica, do entendimento, como está sendo feito aqui, nós vamos realmente chegar a um bom termo. Essas obras que estão sendo priorizadas são fundamentais, assim como outras que ainda deverão ser feitas, né? E eu não vou falar da parte técnica, porque não é o momento, mas eu acho que nós devemos unir esforços, tanto a parte política como a parte técnica, porque uma não vai resolver a questão do Rio Criciúma sem apoio da outra. A força política é muito grande, né? Através da força política se consegue os recursos. Então nós temos que ter também a questão do poder público, a parte legal, né, ao lado, discutindo e participando. Isso é muito importante. Eu acho que ninguém aqui é contra a recuperação do Rio Criciúma, eu tenho certeza disso, né? Eu acho que o que falta é definir obras, né, quais são as obras mais prioritárias, e fazer um estudo, né, através de um EIA-RIMA, né, que esse estudo vai então apontar quais são as etapas necessárias e quais são as prioridades. Eu concordo lá com o que falou o presidente lá né, que o EIA-RIMA é um documento muito importante. O trabalho que eu fiz foi um trabalho preliminar, né, mas é como até o procurador exagerou, porque tem pessoas que conhecem tanto ou mais que eu o Rio Criciúma, né, mas eu acho que através desse estudo nós vamos ter, então, subsídio para saber exatamente, né,
onde mexer e o que preservar. Né? Ok, muito obrigado. Mais alguém da mesa gostaria de se pronunciar? Nós agora abrimos as perguntas aos vereadores. Se alguém não quer se manifestar, as perguntas estão abertas ao público. Cada mesa tem um microfone e alguém quer. O vereador Zilli, uma palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, antes do Joacir falar, eu tinha notado na falação do Márcio, do doutor Luciano, exatamente esses recursos de 26 milhões que estão vindo, 23 milhões para o Rio Criciúma. A gente participou, ano passado, de umas reuniões da ANREC, onde buscava-se um projeto de desassoreamento e retificação do Rio Sangão. A gente sabe que o Rio Criciúma desemboca no Rio Sangão. Esses recursos é simplesmente para o Rio Criciúma ou ele se estende também para que faça esse trabalho no Rio Sangão? Porque nós vamos resolver a situação mais do Rio Criciúma, com certeza vão comprometer o Rio Sangão, porque totalmente está assoreado e tem as suas margens lá comprometidas com entulho, com rejeito. Então, a gente queria saber se realmente esse projeto é concluso, inclusive com o Sangão, ou apenas com o Rio Criciúma. Esses recursos foram liberados para o Rio Criciúma, exclusivamente para o Rio Criciúma, para tratar sim, mas ele envolve o Rio Criciúma, não envolve drenagem no Rio Sangão, nem no Mãe Luzia, nada. A palavra continua livre. Alô. Tadeu, eu sou professor da Unesc. Eu estou fazendo doutorado nessa área, então hoje fui levar minha tese na UFSC. E, na verdade, estou iniciando a pesquisa agora, e é exatamente essa questão da inundação de Criciúma. Uma coisa que eu acho que só o Joacir ficou feliz quando falou que não podemos concentrar esse trabalho só no Rio Criciúma. Nós temos uma bacia no entorno do Rio Criciúma que precisa ser trabalhada, porque trabalhar só o Rio Criciúma e deixar os elementos que interferem no Rio Criciúma, talvez não adiante. Eu conheço algumas coisas, pelo menos, de que alguns locais eu vejo que a rua enche sem que o Rio Criciúma encha. Antes de encher o Rio Criciúma, a rua já está enchendo. Então, talvez o que precisa também se definir e diferenciar é uma inundação de uma enchente. Eu acho que Criciúma eu não conheço como enchente, eu conheço como inundação brusca. E essa inundação brusca é aquela que acontece rápido, é o que está acontecendo aqui hoje, o que está acontecendo no Rio Criciúma. Então, eu acho que eu não conheço o projeto, confesso que eu estava fora daqui, acompanhei algumas coisas aí pela imprensa, que eu estou representando a Unesc, não trabalho em Angola, e vi que se trata muitas vezes só do Rio Criciúma, só o Rio Criciúma. Só o Rio Criciúma não adianta, eu acho que tem que tratar tudo. E esse tudo, talvez, eu não sei como é que está o plano diretor de Criciúma, eu acho que algumas intervenções o plano diretor pode estar fazendo. Não adianta, eu acho que o canal auxiliar, eu também não conheço, mas confio no trabalho dos técnicos, que eu acho que é isso mesmo. Mas só que se fazer o canal hoje e não tratar o entorno, talvez daqui a algum tempo nós estamos precisando de outro canal. Certo? Então eu acho que precisamos ir mais além, porque as variáveis que compõem essa grande teia que enche o Rio Criciúma, ou às vezes talvez nem enche o Rio Criciúma, e a rua já enche antes da água chegar lá,
é muito grande e precisamos tratar ela antes mesmo do canal. Então, o Júlio César e depois o Antônio. Desculpe-me. Tadeu, para seu conhecimento e a sua colocação, ela foi bastante oportuna. A Fundação do Meio Ambiente, juntamente com a Prefeitura Municipal de Criciúma, ela retomou agora recentemente um projeto chamado Nascentes, que a Unesc, nessa segunda etapa, ficou responsável pelo mapeamento de todas as nascentes existentes no município de Criciúma, ou seja, todas as nascentes vão ser catalogadas, vão ser verificadas as condições que elas se encontram, a potabilidade da água e o que devemos fazer para preservá-las, porque entendemos que a água é um líquido muito precioso. Respondendo ao Zília, a pergunta anterior sobre a questão do desassoreamento do Rio Sangão, já foi aprovado pelo Conselho Estadual aqui na nossa Inhata, já foi aprovado recursos para o desassoreamento, quer dizer, foi aprovado o recurso não, o Conselho, entendendo da problemática, votou favoravelmente pelo desassoreamento do Rio Sangão, e esse valor, se não me falha a memória, para desassoreamento do Rio Sangão, ele monta em 26 milhões de reais, ok? Então, Tadeu, nós estamos realmente, a Prefeitura Municipal de Criciúma está preocupada com a questão das águas, entendemos que preservar hoje, ele é muito mais importante do que propriamente a recuperar, porque nós temos o Rio Maina, nós temos o Rio dos Porcos, então todos esses rios têm que ter uma atenção especial quanto tem o Criciúma. Okay? Só para esclarecer, nós temos o Rio Sangão, ele interfere em 4 municípios. E como interfere em 4 municípios, não é um projeto de Criciúma. Esse projeto já existe, ele foi feito pelo IPAT, sobre a coordenação da ANREC, o engenheiro Pedro Arnes, que está ali representando a ANREC, está aqui presente, ele sabe muito bem disso, inclusive estávamos comentando antes de entrar na reunião. Esse projeto já está lá em Brasília solicitando uma verba para a sua implementação. Gira em torno de 11 milhões, se não me engano. Será um tratamento diferente do Rio Criciúma. Ele possui várias como é um trecho muito grande, né, que vai desde da sua foz, lá no Rio Mãe Luzia, até aqui na região da Vila São Jorge, e passa por áreas urbanas, áreas agrícolas, áreas industriais, o que ocorre é que serão tratamentos diferenciados para vários trechos. Nós teremos aterros hidráulicos, nós teremos dragagens pura e simplesmente, não engloba retificação, engloba somente desassoreamento e alguns meandros que já são meandros, que aquelas curvas bem fechadas, que não serão suprimidos, eles serão readequados. Nós temos o Rio Sangão, ele já sofreu em 1985, ele foi dragado desde o Sangão, da bairro Cidade Alta, Sangão, vocês sabem que ali o lado, a margem esquerda é Criciúma e a margem direita é Forquilinha. Ele foi dragado desde lá até a ponte da Vila Francesa. Ele foi dragado e retificado. Então, assim, o grande problema hoje que tem de assoreamento é da Cidade Alta para baixo e da Vila Francesa para cima. Nesse trecho, também pouco adianta se fazer, porque lá embaixo a água não consegue descarregar, né, com velocidade. E esse é o grande problema. Por quê? Porque você implementa uma velocidade aqui na região central, que lá embaixo não tem condições de absorver, né, de atenuar. E é onde ocorre aquelas cheias da região ali, né, que as baixadas ficam completamente tomadas pelas águas de inundação, né. Com relação à questão da definição entre cheias e alagamentos, entre enchentes e alagamentos, nós temos sim pontos da cidade que a drenagem está subdimensionada, vários pontos, e que não tem influência direta do Rio Criciúma.
Só para vocês terem uma ideia, quem conhece a esquina do Corpo de Bombeiro, aquela esquina ali é famosa. Ela enche por qualquer... Se alguém derramar um balde d'água, é capaz de ela encher. Entende? Então, mas serão se questiona até hoje também se largar essa vazão que fica reprimida, né? Tudo no Rio, da situação que ele está, hoje não se tem ideia. Já pensou? O bairro Pecorreia, que precisa de um canal de praticamente 2,80 metros por 1,80 de altura, que hoje tem um tubo de metro. Se a gente fizer esse canal, a gente acaba com o centro. A gente acaba com o centro, bota o centro debaixo d'água. Então, assim, as ações, elas têm que ser feitas, e é como eu comentei já anteriormente, de baixo para cima. Sempre se faz dragagem, drenagem de baixo para cima. Para que aqui em cima não fique tudo bem, lá embaixo não fique debaixo d'água. Muito obrigado. Antônio. Não, só para esclarecer também o que o Tadeu falou a respeito de determinados pontos, que hoje, simplesmente, antes da água aparecer no Rio Criciúma, já está brotando água de boca de lobo e coisa, né? Isso aí é uma preocupação que a gente teve nesse estudo inicial, né? Que a CPRM dispõe de fotografias aéreas de 56, 78, 92 e 2002, 2006. Então, nós fizemos uma correlação temporal, né? E eu também tenho meu doutorado nessa área de drenagem ali, e a gente estudou como evoluiu, né, a questão da área de drenagem do Rio Criciúma. Era um rio dendrítico lá, bem caracterizado, com várias nascentes. Em 56, 78, a parte ali do bairro São Luís, grande parte já estava descaracterizada a área, né? E hoje em dia tem lugares que a gente não sabe. Eu agora tenho ido a determinados bairros lá com colegas nossos, brota água do nada em áreas planas, mas se tu olhar na foto de 56, aquilo era um vale de drenagem que foi aterrado. Então, esse problema a gente está atento também e tem que ter um cuidado especial, porque a pessoa que não tem essa informação, né, não vai saber até de onde vem tanta água e por que está surgindo água em determinados pontos, né? Então, só para colocar que também foi feito um estudo, numa correlação temporal, nós tentamos reconstituir toda a bacia do Rio Criciúma, e tu tem toda a razão também. O Rio Criciúma é uma parte do problema. Tem lá, por exemplo, o bairro Próspera ali. Ali já é do Rio dos Porcos, ali, é outra bacia hidrográfica que tem o mesmo problema. Vai ter que ser estudado, tu tem razão. Esse estudo é muito maior do que se está falando aqui somente em Rio Criciúma, né? Com a palavra. Boa noite. Eu sou o engenheiro Marino Sumariva, eu trabalho no IPAT e vou só complementar a informação aí do engenheiro Joaci sobre o projeto do Rio Sangão. A oportunidade tive de coordenar então o projeto e nós entregamos em 2007, março de 2007, então já fez aí 2 anos que a gente teve a entrega do projeto. Teve uma complementação de orçamento agora no começo desse ano. Então, o projeto ele prevê o desassoreamento e a revitalização de parte do Rio Sangão. O projeto ele surgiu da oportunidade que o Executivo Municipal, na época, solicitou, em função também de enchente, né, ocorrida tanto no bairro Sangão quanto na região do Renascer, e entre outros pontos aí da cidade, e foi eleito num trecho aí que o rio tem completo, a calha do rio tem 41 quilômetros aproximadamente de comprimento, de meandros, foram eleitos 22 quilômetros, aquela parte do bairro Sangão, parte de trás da igreja do bairro Sangão, e vai por meandro de rio, cerca de 22 quilômetros, até a foz dele no rio Manhozia. O projeto, então, ele prevê a retirada de material de sedimentos do rio num volume de aproximadamente 400 mil metros cúbicos, chegando até perto do bairro São Roque,
Depois tem que ser trabalhado numa ponte ali também, que ele estrangula o rio. O rio tem hora que ele tem uma caia de 20 metros e tem hora que ele se estrangula em 2 metros. Vários pontos de estrangulamento, tem que fazer o retaludamento, revitalização de margem, recomposição de APP, educação ambiental. E também outra parte de limpeza do rio são as galharias que vão desde o bairro Verdinho até na foz no Rio Mãe Luzia. A deposição também desse material, porque além da retirada é necessário fazer a deposição em 2 locais previamente definidos, né? Então, e recuperação ambiental, tudo isso dá em torno de 18 milhões. Né? Esse foi o valor orçado, apresentado na SDR, encaminhado daí esse projeto, então, para poder fazer a captação de recursos. Né? Então, é um volume aí que realmente ele é dissimulado, né? Separado desse do Rio Criciúma, né? E que também é importante, e por estar a jusante do Rio Criciúma, né, é necessário verificar também qual seria a precedência, né, de execução do projeto. Então, era essa contribuição que a gente gostaria de dar. Obrigado. A palavra continua livre. Boa noite, meu nome é Rose, eu sou professora do curso de Geografia da Unesc e estou fazendo doutorado na bacia, na área da bacia, né? E a minha pergunta o procurador tinha colocado que no projeto está previsto um canal extravasor, né? E a minha pergunta mais ou menos, não conheço o projeto, esse canal extravasor, desculpa, canal auxiliar, né? Esse canal auxiliar, ele está previsto onde? E uma outra pergunta, será que esse canal auxiliar, ele não retiraria as cheias, né, ou as inundações de um determinado lugar e levaria para outro lugar? Porque, segundo a pesquisa, mais ou menos na década de 70, em 75, 76, já foi feito um canal auxiliar, né, para resolver esses problemas de cheias, e percebe-se que esse canal não resolveu, né, e aí temos outros problemas em outros lugares, né. Então, minhas perguntas são essas. Será que não levaria para um outro lugar? Quem poderia responder? Bom, vamos por partes. O canal auxiliar executado antes, esse que já está assente sobre a Rua Coronel Pedro Benedetti, Getúlio Vargas, Rua Araranguá, ele foi muito importante dentro de uma época, né? Só que ele não foi feito dentro de um projeto de engenharia em que se calculava a vazão de escoamento da bacia como um todo. Ele foi para resolver problemas pontuais. Nós temos um problema aqui, olha, vamos botar um tubo. Até hoje não existe um memorial descritivo que justifique de porquê que foi usado tal seção de escoamento naquele local. E a gente sabe muito bem que hoje, só para ter uma ideia, onde hoje tem um tubo de metro no centro da Rua Coronel Pedro Benedetti, esse projeto agora, para resolver aquilo que se propôs, o canal auxiliar anteriormente implantado, vai ser um canal de 3,5 por 3. Não vai chegar bem a 3 de altura, mas vai chegar muito próximo disso. Então, só para, em termos de escoamento, de seção, 10 a 12 vezes maior. Talvez até mais. Eu estou fazendo de cabeça aqui. Então, foi feito dentro de um contexto, dentro de uma época, no que ele se propôs, para uma certa época, ele atendeu. Só que hoje ele não atende mais em função das ocupações, principalmente das encostas, né? Nós temos ocupações, cada vez que se constrói num terreno, se aumenta o volume de cheia. Porque se impermeabiliza uma área. Então, a questão de que se vai ocasionar cheias a jusante, a princípio, não se tem um levantamento desse tipo, né? Mas
onde esse canal propõe a descarga já é uma região que costumeiramente não enche e nem ameaça encher. A única coisa que nós temos de problema é justamente no bairro Paraíso, que toda a vida que enche lá é em função de que o Rio Sangão está cheio. Vocês notem que quando ocorre uma cheia, uma inundação isolada, que é aquela inundação em que chove na bacia do Rio Criciúma, aqui no centro, e que não chove na bacia como um todo, que daí já não seria enchente, já seria uma inundação isolada, não existe problema lá no bairro Paraíso. Por quê? Porque ele vai encontrar a calha do Rio Sangão baixa e o Rio Criciúma entra tranquilo e vai embora. Agora, toda a vida que o Rio Sangão estiver cheio, o Rio Criciúma não vai conseguir entrar. E a partir desse momento começa a se elevar os níveis. Então, assim, pode acontecer de aumentar? Pode até acontecer, mas toda a vida dentro de um contexto de enchente. Agora, se ocorrer uma chuva que englobe toda a bacia do Rio Sangão e do Rio Criciúma, aí não, se o Rio Sangão tiver com problema ainda, com certeza vai ter problema, e talvez até aqui no centro. Por isso que eu enfatizo que a solução não é uma solução definitiva, isso aqui, que nós estamos fazendo. Que isso aqui vai resolver o problema de alagamento da bacia do Rio Criciúma. Mas como ela está atrelada à bacia do Rio Sangão, dentro de um contexto de enchente, vai ocorrer enchente se não for tomada medidas para resolver o problema do Rio Sangão. Agora, dentro de um contexto de uma chuva só da bacia do Rio Criciúma, vai encontrar o Rio Sangão sem vazão relativamente alta, vai escoar tranquilo. Muito obrigado. A vereadora Tati Teixeira. Bom, boa noite a todos, a todas, né, aqui presente. A gente discutiu um tema tão importante, que primeiramente na minha avaliação ele vem de encontro, né, com o modelo de sociedade que a gente vive. Né? Se hoje a gente está discutindo isso, é porque a gente vive numa sociedade onde o capitalismo prevalece, né, e o ter prevaleceu, né, sobre a questão básica, que é a questão ambiental e que é tão importante. Então eu acredito que chegou um momento onde a cidade enche não só, e não atinge só as pessoas mais carentes. Hoje está atingindo a comunidade como um todo. E atingindo a comunidade como um todo, a discussão começa a ficar forte. Isso é importante, porque a discussão ficando forte, a gente começa a, de repente, ter soluções para os problemas. Apontar soluções, né, da minha parte, eu não arrisco porque eu não sou técnica. Então, eu acredito que se tem, né, pessoas técnicas preparadas para fazer essa avaliação em qual seria a melhor solução para resolver o problema, a gente tem que deixar para essas pessoas. É claro que nós, enquanto políticos, enquanto líderes, temos que ser parceiros, né, como o Dr. Luciano colocou, no sentido de buscar essas soluções e fazer a parte política, né, de ir atrás de recurso, de buscar essas soluções. Agora, a parte técnica da solução cabe aos técnicos. Agora, eu queria trazer uma discussão que pouco se fala, que é a questão educativa, a questão da conscientização, a questão de a gente trabalhar com as crianças, a questão de a gente trabalhar com os cidadãos essa consciência. De repente, por ser educadora, eu acredito que aí está a solução do problema. É claro que essa solução, né, quando se parte para a questão da conscientização, ela não é uma solução rápida. Né, a médio prazo, a curto prazo, ela é a longo prazo. Mas eu acho que a gente tem que dar início nisso. Né? Se a gente voltar anos atrás, os fumantes fumavam em ambientes fechados. Né? Se deu início numa conscientização, hoje as pessoas estão conscientes de que isso não pode acontecer. Mas foi dado início lá atrás, para a gente chegar no resultado. Então eu queria, né, como contribuição para a discussão, trazer a questão da conscientização, do debate, e aí de ações, Júlio, né? Eu tenho conversado muito contigo, eu tenho percebido que tu tem essa preocupação, né, na fundação de trabalhar a questão da conscientização. Mas eu acho que a gente só não tem que ter a intenção, a gente tem que ir para a ação. Porque eu, como vereadora, estive no bairro Vila Zulema, junto com o Abraão, né, onde lá nós vimos o bairro cheio, alagado, né, o Abraão mandou a equipe para fazer a limpeza das bocas de lobo, tinha boca de lobo com mais de 20 garrafas PET lá dentro. Né? Então não há trabalho que seja feito, não há solução que seja apresentada se a gente não começar a trazer essa discussão também na questão da conscientização.
Então a minha contribuição vem nesse sentido, né? E também acredito que a questão das nascentes na cidade é importante discutir. A gente tem a Lagoa do Verdinho que está lá, que a gente pode tornar aquele local um local muito legal para a cidade. Eu acho que essas ações a gente tem que ter também paralelo a essa discussão. Então, a minha contribuição vem nesse sentido. Vamos trabalhar com essa gurizada, vamos trabalhar com as pessoas, a questão da conscientização do que a gente, enquanto cidadão, pode fazer e pode contribuir. Então, a minha contribuição vem nesse sentido. Obrigada. A palavra... Boa noite a todos. Sou o arquiteto Maurício Carneiro e venho representando o Instituto de Arquitetos do Brasil e a SEI, Associação Sul-Catarinense de Engenheiros e Arquitetos. Queria parabenizar as colocações que foram feitas até agora, a iniciativa, nesse segundo fórum, acho que é importante essa discussão. E fico feliz de ter escutado aqui que existem vários projetos encaminhados, seja para o Rio Sangão, para o Mãe Luzia, e tomara que em breve tenhamos para o Araranguá também, e para o Rio Criciúma. E eu acho que se cada verba, cada orçamento desse que for gerado e contemplado, a gente vai ter ações que todas juntas possam resolver ou minimizar os problemas que nós temos, pelo menos daqui para frente. Eu queria retomar um pouco essa discussão a respeito do Rio Criciúma, especificamente, porque, quer dizer, ouvindo que existem projetos para captar verbas para outras intervenções em outros rios, né, nós temos aí praticamente contemplado já esses 25 milhões para serem aplicados aqui no Rio Criciúma. E as minhas dúvidas, quer dizer, o que nós já debatemos na última audiência, eu tinha uma série de questionamentos aqui, em torno de 3, assim, que eu gostaria de questionar a presença do Dr. Luciano aqui, que aquele dia ele não pôde estar presente, então acho que é importante. Eu tenho algumas dúvidas, inclusive por participar também lá no fórum, no plano diretor e tal, e alguma coisa que vai entrar em discussão aqui. E essa questão de legislação, até onde se pode ir, até onde não se vai, o que se resolve com audiência pública, etc. Eu teria no mínimo 3 questionamentos, eu não vou fazer tudo junto, senão vou atrapalhar as respostas, né? Se possível, pedir um pouco de paciência para colocar aqui. O primeiro seria relativo à questão de mata ciliar, ou seja, recuperação, esse afastamento de 15 metros, né? Por exemplo, a legislação diz que esses 15 metros é para preservação de mata ciliar. Eu não entendo muito bem do assunto ambiental em si, mas eu acho que a mata ciliar seria para fazer uma filtragem das margens de rio, né? Mas, por exemplo, num trecho urbano, urbanizado desse centro, esses 15 metros de recuo, por exemplo, seria para uma recuperação de mata ciliar, ou se poderia fazer, por exemplo, um local de acesso para manutenção de rio, ou até um alargamento do rio nesses 15 metros? Essa seria uma primeira questão. Em vez de recuperar mata ciliar em trecho urbanizado, vamos dizer, falando desse centrão aqui, né, seria possível uma outra intervenção que não fosse mata ciliar, ou já está acontecendo isso? Nós já temos trechos do rio que, através de termos de ajustamento de conduta, que a gente percebe que, pela imposição do TAC, de que há recuperação ambiental com plantação de vegetação nativa, em 15 metros. Em outros lugares, que, por exemplo, já houve uma ocupação consolidada, não construção, mas não tem, como é que eu vou dizer assim, uma calçada, né, não há possibilidade de você plantar, a gente tem feito o ajustamento no sentido de não ocupação, né, por uma série de fatores ambientais que nós defendemos que é importante a não ocupação nessa área, até porque a lei prevê isso, e onde a gente pode recuperar, a gente está recuperando. Não, é porque, só um questionamento, porque, por exemplo, se eu tenho lotes de 12 ou 15 metros ou 20, eu tenho pequenos trechos alternados, então talvez isso fosse, numa área urbanizada, mais interessante acesso, ou que eu pudesse ir com uma máquina para dragar ali, que eu tivesse uma área permeável, porém, daqui a pouco a gente planta e não consegue ter acesso por causa da plantação, entende? Esse é o questionamento que eu faço, se pudesse fazer um termo aí, caso a caso, na área urbana, não. Onde ainda há possibilidade de se fazer um longo trecho. Dos 14 termos de ajustamento de conduta que foram firmados ano passado, referente aos 15 metros da área urbana do rio canalizado, está sendo entendida o caso a caso, né? Em determinadas situações você não pode exigir que o cidadão vá plantar vegetação nativa, isso a gente está entendendo isso. A nossa insistência é no sentido de justamente aplicar a lei no sentido de não permitir a ocupação. E preservar a área, ok. Aí assim, relativo aos 25 milhões que, no caso, pelo que eu entendi aqui, foi garantida uma verba num projeto macro, e esse projeto tem que ser detalhado agora e vai ser
vai ser feito um projeto executivo, dizendo onde vai passar canal, dimensionamento, se vai ter uma piscinão aqui ou lá, e isso é o que o projeto agora executivo vai dizer. Então, por exemplo, esse recurso ele só poderá ser tratado e aplicado, por exemplo, num novo traçado de canal auxiliar, ou ele pode ser feito partes de alargamento do próprio rio, ou intervenções no próprio rio. Né? A questão ambiental, me preocupa a questão ambiental. Por exemplo, o rio está canalizado. Ele pode, em determinado momento, sofrer intervenção com isso, ou tem que ser feito fora? Porque o senhor colocou que, por exemplo, não aceitaria, na hipótese de retificação, de problemas de intervenção no rio. Mas será que não podemos, em algum determinado momento que o rio está prejudicado, fazer um alargamento dele? O que vai te garantir essa informação é o estudo de impacto ambiental, que obrigatoriamente vai ter que ser feito. Ele que vai dizer, vai responder a tua pergunta. Né? Nós estaremos atentos às conclusões desse ERIMA. Esse era um ponto aqui, por exemplo, na execução de EIA-RIMA e do plano diretor, quer dizer, se isso levando depois do convencimento, numa audiência pública, sendo aprovado pela sociedade numa pactuação, pode ser feita intervenção, então, em determinados pontos do rio. Eu não gostaria de me adiantar sobre esse assunto, porque eu gostaria de primeiro ter conhecimento do estudo, né? Até para poder estudar um pouco as considerações, né? Uhum. E a última questão que eu queria colocar é justamente onde o rio está canalizado existente, por exemplo, se ele está passando embaixo de uma construção e essa construção quer ser renovada e o rio é importante que continue ali ou não. Quer dizer, é possível a demolição daquele trecho, refazer aquele trecho, talvez com uma seção maior, ou inviabiliza qualquer reforma em cima de um trecho que já está ocupado por um edifício, por exemplo, de 40 anos atrás? O trecho que está ocupado com o edifício vai se permitir, se o estudo ambiental assim definir, a vazão dele, que é para justamente não ocorrer as cheias, né? Não teria problema da demolição do edifício e reconstrução do edifício? Não. Se demolir o edifício, aí vale a lei em vigor. Pois é, não pode reconstruir, nem melhorando as condições do canal, alargando, o que for. Segundo o entendimento do Ministério Público, não. Tá bom. Com a palavra a menina. Já respondeu? A palavra continua livre. O senhor Santos Longarete aqui com a palavra. Boa noite, presidente, a mesa e todos os vereadores. Eu acho que essa iniciativa do nosso presidente de vereadores está sendo... Só na sua falação, se alguém querer falar, se inscreva, né? Porque depois nós vamos ir para os encaminhamentos finais, tá? A sua falação, quem querer, se inscreva para nós ir para os seus encaminhamentos finais, tá? Tá bom. Eu gostaria de dar os parabéns ao senhor, que é o presidente da Câmara, a todos os vereadores aqui presentes, que é uma iniciativa que nós precisamos fazer isso aí o mais rápido possível, como o nosso presidente falou, né, que é uma verba que está aí, nós podemos dar os parabéns a essa iniciativa do prefeito, do vice-prefeito e a Brasília pegar esse dinheiro para nós começar esse canal, porque eu venho para Criciúma em 1959, eu conheço Criciúma como a minha palma da mão, só que é o seguinte, a nossa Criciúma, ela cresceu muito rápido e nós não tivemos pessoas para fazer a cidade com esse rio. Esse rio é até uma pena. Você mesmo falou, nosso promotor falou agora que as casas estão construídas em cima do rio. E além de cima do rio, tem muitas casas aí que tem até o pilar no meio do rio. Ali onde que eu moro, na rua, atravessa Paducina ali, a rua Cônigo Miguel Jaca, ali quando dá enchente, a água volta toda ali para aquele pátio de estacionamento, porque ela não tem vazão lá na frente. Então você vê, eu acho que está na hora de fazer esse canal e ver se dá para melhorar o rio também. Porque se não melhorar o rio também não adianta. O rio vem toda a água, ela volta toda para a cidade. É a mesma coisa lá no Marista, botamos lá naquele terreno lá, antes era um capoeirão aquilo ali, era um banhado. E foi tapado muitas fontes de água que represava aí e não vinha encher a praça. E agora não, agora quando ela vem com tudo. Botamos, ela vem e não encontra
saída, eu acho o seguinte, falaram sobre o Rio Sangão, mas você pode ver que depois da operária nova para lá, o rio tem mais vazão. De qualquer maneira ele tem mais. Agora aqui no centro não tem. Não tem porque o nosso rio está completamente trancado em todos os lados. Né? Porque ali na frente de onde eu moro, nós fizemos aquele rio, quem fez foi nós mesmos, fizemos canalização, fizemos uma rua em cima do rio, e ali não tem perigo nenhum. Agora, daí para baixo é uma tristeza. Até no Poço São Pedro aí não dá nada para aguentar. Eu acho que nós devemos apoiar o nosso prefeito e todas as autoridades de nós fazer isso aí o mais rápido possível, porque a cidade de Criciúma necessita disso aí. Eu acho que nós temos que fazer força, todas as entidades têm que fazer força dentro desse sentido. Eu acho que hoje está sendo feito um fórum e está sendo explicado todos os problemas que existem. Eu acho que isso aí era bom para nós vender para a população, fazer eles entender o que é esse negócio do Rio Criciúma. Muito obrigado. O Fontana se inscreveu, tem o vereador Zira, esses dois, e depois nós vamos para os encaminhamentos finais. Fontana, com a palavra. É muito importante a discussão do Rio Criciúma e vem de encontro à preservação e à conservação do meio ambiente. Criciúma foi uma cidade que tem sofrido muito a questão ambiental e, além da questão ambiental, tem as questões das cheias. Então, eu tenho uma preocupação indo de encontro ao arquiteto Maurício Carneiro com relação ao centro de Criciúma. Então, nós temos aqui regiões onde o rio está canalizado e tamponado e as obras estão sendo construídas em cima disso. E aonde que está apenas canalizado, não tamponado, não se constrói. Então a gente vê ali talvez alternativas que possam melhorar o rio. Então a gente vê aqui de soluções, ideias grandes, macro soluções que passam tudo na casa de 20 milhões. Aonde se pode se construir, se desenhar um modelo, aonde se pode procurar soluções micro que possa auxiliar na solução e na cheia do Rio Criciúma. Então, eu vejo o doutor Luciano, que é muito rigoroso e defendendo a lei, importante isso para o nosso país, para a nossa cidade e nosso estado. Mas essas soluções rígidas e duras não estão ajudando a solucionar a questão da cheia do Criciúma, né? A gente conhece aqui, como o senhor Santo Longaretti falou, locais onde o rio não tem 2 metros. O canal hoje não tem 2 metros de largura. E a gente vê que tem iniciativas particulares, privadas, que se propõem ao alargamento do rio Criciúma sem custo para o poder público. E essas soluções não são idas de encontro. Então essa é uma preocupação que a gente tem e uma solução que possa auxiliar como a questão das cheias, né? E a gente vê quem construiu em cima do rio não é penalizado, quem não construiu é penalizado. Então nós estamos num país, quem preservou o meio ambiente, ele é penalizado, e aquele que não preservou, não acontece nada. Então aqui hoje nós temos as soluções micro que podem ser construídas, e por força da lei você fica engessado, né? Então, essa colocação que eu falo para o doutor Luciano, ver se nós construíssemos uma solução para esses problemas. A gente vê como a gente tem um posto na frente da rodoviária que dobrou o canal do rio há muitos anos, então ali não tem problema. E aonde o canal está estreito, nós vamos morrer com ele estreito. Então essa preocupação nos preocupa e pode-se construir uma solução onde a iniciativa privada pode colaborar com essa solução, construindo ou alargando o canal, ou criando soluções de retenção de água, né? Alargando o canal em certos pontos, isso faz com que isso amplia a caixa de retenção de água, o próprio canal. Então, eu acho que soluções pode ter outra do que essas grandes macros que dependem do dinheiro federal. Eu acho que a solução, o problema é nós que temos, é o povo de Criciúma que tem um problema. E nós temos que buscar uma solução que cada um de nós dê essa contribuição.
São essas colocações que eu gostaria de colocar, se nós conseguisse construir algo que nós pudéssemos fazer. Não esperar todos os recursos do poder público, todos os recursos federais, que a gente vê que a própria prefeitura tem dificuldade de fazer um investimento dessa envergadura. Agora, se cada proprietário em certos trechos fizer uma parte, eu acredito que a solução também caminhe nessa direção. Vereador Zílio, com a palavra. Bom, eu acho que nós vimos aqui praticamente expondo o lado técnico. Temos o doutor Luciano, né, dentro da sua Procuradoria do Ministério Público, fazendo a sua parte de fiscalizar. E a nossa preocupação realmente é que se busque uma solução. Eu acho que ambos têm que ser um pouco flexíveis, até para que não adianta querer, totalmente o doutor Luciano, querer aplicar a lei, e não queremos também nós, eu digo a sociedade, os técnicos do projeto também, querer impor uma situação que às vezes vai contrariar o Ministério Público. Então, eu acho que é muito importante conservar a mata ciliar realmente onde se tem, né? E a gente sabe que em Criciúma, doutor Luciano, você falou dos 7 quilômetros, 3 já está canalizado. Então, praticamente o centro não tem essa mata ciliar para ser preservada. E a gente sabe que tem muitos gargalos praticamente nesses 3, 4 quilômetros que fica. Quer dizer, existe a possibilidade de obstruir esses gargalos, né, através de um tempo de ajuste, né, ou apenas isso aí tem que ser apenas fazer um projeto no global, ou se pode, em algumas intervenções, ter uma alternativa diferente da lei, né? Porque hoje, pelo que eu entendi, Vossa Excelência falou, que nós temos o Código Florestal que determina 30 metros, nós temos a Lei de Parcelamento do Solo Urbano de Criciúma, que já atende por 15 metros, e nós temos o Código Ambiental catarinense, que é 5 metros. Se hoje, se quiser construir ao entorno do Rio Criciúma, aplicando o Código Ambiental Catarinense, qual é, eu digo assim, qual é a penalidade por aplicar a lei? Claro, como Ministério Público. Agora, existe uma lei que está beneficiando, uma lei estadual. Enquanto não houver uma decisão do Supremo, se é constitucional ou não, prevalece o Código Florestal, vai aplicar a lei do Código Florestal, é isso? Gostaria que Vossa Excelência... Essa insegurança jurídica causada aí pelo Código Ambiental Catarinense, sobre o nosso ponto de vista, né, isso é importante registrar, é uma situação muito delicada, porque você imagina, você vai aplicar o Código Ambiental Catarinense, vai conseguir uma autorização da Prefeitura e da Fundação para construir a 7 metros do rio, né, onde tem que se preservar os 5 metros. Aí daqui a 2 meses o Supremo, né, através de uma liminar, diz que não, que o Código Ambiental Catarinense é inconstitucional e que, portanto, tem que se valer a lei federal, que é a lei do parcelamento de solo urbano, os 15 metros, ou o Código Florestal, dependendo da situação. E aí como é que fica aquela casa que está sendo construída? Vai ter que demolir, isso é o meu ponto de vista. Eu vou ter que entrar com uma ação pedindo a demolição dela, onde ela estiver. Há prejuízos para quem está construindo, né? Então, o que a gente recomenda é que, enquanto não há uma definição do nossa Corte Maior sobre essa questão da inconstitucionalidade, que se aguarde, que se aplique a lei federal, continue tudo como está, né? E eu até quero aproveitar essa oportunidade para fazer um registro. No exato momento que o Supremo Tribunal Federal julgar o mérito da nossa ação e declarar constitucional completamente o Código Ambiental Catarinense, no dia seguinte, todos os promotores ambientais de Santa Catarina vão aplicar o Código Ambiental Catarinense e a maioria dos termos de ajustamento de conduta que foram firmados vão ter que ser revistos. Vale os 5 metros. Ok? Mas enquanto nós não temos essa insegurança jurídica e apostamos, no nosso entendimento, de que é inconstitucional, a recomendação, então, para os órgãos públicos, Fundação do Meio Ambiente, Polícia Ambiental, Fátima, Prefeitura, é que tenha cautela e procure aguardar a manifestação do Supremo, declarando inconstitucional ou não. Essa é a nossa orientação. Para justamente não acontecer todo esse problema de vir a iniciar uma obra numa legislação que vai ser declarada inconstitucional.
É a cautela que a gente pede nessa situação. Encerrando as inscrições, e está falando o doutor Luciano com o vice-prefeito Márcio Búrigo, nós vamos ter mais um Fórum das Cheias para nós concluir e os espíritos desarmados aí, que todo mundo tenha bom senso, que todo mundo ceda um pouquinho, para nós concluir esse Fórum das Cheias. Saímos daqui, eu acho que todos satisfeitos. Eu acho que está sendo muito importante agora esse debate com bastante conteúdo, com os técnicos, os profissionais, com a plateia participando. Nós estávamos marcando para o dia 30, uma sessão da Câmara, numa terça-feira, com todos os vereadores, tendo o início às 19 horas e não tem término. O horário não tem para terminar, vamos até concluir e chegar a um acordo. Eu acho que quem mais tem que ceder é o doutor Luciano. Todo mundo tem que ceder um pouco aí, não tem dúvida. Acho que a iniciativa de todos os vereadores está contribuindo bastante. O doutor Luciano, o Poder Executivo, Legislativo e todos, eu acho que estão contribuindo bastante para que nós tenhamos um encaminhamento para isso. Então, eu estou sugerindo aos técnicos, a plateia, as pessoas que querem participar, que trazem propostas. E vamos aqui discutir o que é que pode, o que é que não pode, o que é que pode ceder, o que não pode ceder, para nós concluir esse Fórum das Cheias na próxima reunião, dia 30, o início às 19 horas. Alguém tem alguma proposta diferente? Então seria dia 30, às 19 horas. Todos os técnicos e os profissionais presentes, a plateia, traz propostas e aqui vamos discutir essa proposta, o que, é que pode se adequar, o que é que não pode, onde nós podemos chegar. Vamos sair daqui com um consenso com todos. Alguma dúvida? Não tendo dúvida, eu quero agradecer a todos os técnicos presentes que contribuíram, os funcionários da casa. Todos estão de parabéns pela contribuição que estão dando com o município de Criciúma. Boa noite a todos e a todas.